Fala pessoal, Bruno aqui na área novamente. Eu aqui no meu fundo preto aqui, que tá com o Marketing The Podcast, ouça no Spotify, não é só no Spotify, tá pessoal? Pode ouvir no YouTube, pode ouvir no Deezer, pode ouvir onde vocês quiserem. É que eu sou um assinante do Spotify, no final das contas eu acabo ouvindo no Spotify. Deezer, se quiser patrocinar a gente, por favor, estamos aí, tá? Então, basicamente é isso. Mais um episódio, seu host Bruno de Souza Gimenez aqui, na sua maluquice de dia a dia de comunicador, estrategista, podcaster, enfim, N situações. Mas hoje eu trouxe mais um episódio aqui para vocês e pessoas que sabem muito mais do que o host de vocês. E, na verdade, eu nunca tive nenhum problema em dizer isso. A verdade, nesses episódios, eu sempre aprendo muito mais. Eu adoro aprender, adoro ouvir os executivos que vêm aqui no podcast, não só executivos, né, mas também quem traga aí ensinamentos para vocês aí da nossa audiência, e eu também por ver sua audiência, tá, pessoal? Se vocês não sabem, eu sou um nerd, como eu estava falando aqui no off para nossa convidada, e às vezes eu ligo meu videogame, ligo meu FIFA 25 e fico ali ouvindo o podcast para ver onde eu vou melhorar, onde eu... Normalmente eu sou muito chato, tá, gente? Comigo mesmo. Então eu quero ver pontos onde eu tenho que melhorar, principalmente para falar com a convidada que a gente tem hoje, né? Então a gente vai falar de um tema muito legal, que é o poder da reputação, da percepção aos resultados empresariais. E quem a gente vai trazer aqui é a Lilian Brandão, CEO da Merco Brasil. Lilian Brandão, CEO da Merco Brasil, ampla experiência nas áreas de marketing e comunicação. Adoramos quando trazemos marqueteiras raiz aqui. Adoramos. Possui passagens por empresas como Telefônica, onde atuou como diretora de comunicação e marca Latam, Brand Manager, Telefônica Brasil, Cervejarias Kaiser e Nielsen. Lilian é graduada em Publicidade e Propaganda na PUC, né? Vamos falar Pontífice Universidade Católica? Não, né? Do Rio de Janeiro, PUC, né? MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, com uma visão sistêmica de gestão da reputação. Lilian tem ampla experiência em processos de expansão, fusões e aquisições. Inclusive, a gente vai ter um episódio sobre isso aqui depois, mais para frente eu falo para vocês, bem como em startups de diversas áreas. Além disso, possui um histórico sólido de gestão do plano estratégico de sustentabilidade ESG, pessoal. Vamos falar disso aqui, incluindo a governança do processo do Índice de Sustentabilidade Empresarial, ISE. Lilian, muitíssimo bem-vinda ao Marketing The Podcast. Bruno, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer trocar, né, ideias com você e com quem nos assistir. Vão te chamar no LinkedIn, já vou te adiantar, tá? Vão te chamar, vão puxar a conversa. É assim, sinto muito, Lilian, é assim. Contem comigo. Problema lá, bom. tô lá. Problema bom. E aí a gente vai aqui, Lilian, me fala um pouquinho disso, me fala um pouquinho como que é, quem é a Lilian? A gente fala muito aqui do podcast sobre a questão de, olha, beleza, executivos, brand managers, esses nomes bonitos que a gente fala do nosso mercado. Quem é a Lilian com seu cachorrinho, já que chegaram minhas duas cachorrinhas aqui, minha esposa. Fala quem é a Lilian, por favor. Então, vou começar então pelo cachorrinho, né? Tem um Shih Tzu que vai fazer 17 anos. Pô, 17? Eu tenho... Tá, 17? Meu Deus. Lilian? Oi? Agora voltou, vamos lá. 17 anos o Shih Tzuzinho? 17 anos. Então, sou casada, tenho 2 filhos, sou carioca, gosto muito de viajar, gosto de esporte. Aquela pessoa que se exercita quase todos os dias, porque tem bastante energia, né? E aquela que também gosta de ir na montanha-russa no primeiro banco com a mão para cima. Gosta de viver radicalmente, gosta de... Você sabe que eu tenho medo de altura, né? Audiência, eu tenho medo de altura, tá? Avião comigo roda, assim, roda gigante. Eu fui naquela de Balneário, Lilian.
Pelo amor de Deus, que medo. Eu fiquei agarrado no negócio falando, meu, vai cair isso aqui, pelo amor de Deus. Não, até ultraleve eu já fui. Já fui Ultra... ultraleve, sou aventureira, sou aventureira. Não, ultraleve é pior ainda para mim, Lilian. Pior ainda. Falando, não, peraí, gente, eu tô com 35 anos, vou fazer 36, eu preciso viver, preciso ver minha filha crescer. Para que É arriscar a vida, verdade, Lilian? Mas é dizem verdade. também que você vê a vida de outra perspectiva quando você pratica esportes mais Pode radicais. arriscar menos, pode arriscar menos. Mas aí tem uma cachorrinha ou cachorrinho de 17 anos? Cachorrinho, cachorrinho. Cachorrinho, 17 anos, Shih Tzu é um amor, né? Chegaram aqui Ah, a uma Sol e graça. Lua, duas cachorrinhas que eu tenho, É bom demais. e chegou aqui. Eu adoro, eu sou suspeito para falar. E você gosta de esportes, é isso então que você falou? Gosto de fazer academia, já andei bastante a cavalo, já saltei, já corro 5 quilômetros, né? Corro um pouquinho, mas corro de vez em quando. Eu vou correr 7 daqui a pouco. Acabar o episódio, eu vou sair para correr um 7 km. Você também Maravilha, é uma delícia, maravilha. né? Terapia, né, Lilian? Bom demais, bom demais. Eu lembro como quando falavam, eu falava, meu, eu jogo basquete, né, na minha vida aqui off. Eu falo, meu, se não for para jogar basquete, eu não vou correr. Negócio chato. Hoje em dia, olha, terapia para mim. Não, Terapia é para mim. bom demais. É o famoso flow, né? Você está fazendo o que você gosta, dá aquele flow total. E eu basicamente, assim, para mim, eu vou refletindo sobre o meu dia de trabalho, o que que deu certo, o que que deu errado, sabe aquele mantra que o pessoal fala de fazer no papel e tudo mais? É a minha corrida. Eu coloco as coisas no balanço, penso o que deu certo, o que deu errado, para poder andar, porque honestamente. Não, bom demais, é muito bom. E me fala uma coisa, fala para nossa audiência, para mim, para nossa audiência, Lilian, conta um pouco da Merco, o que é a Merco, como nasceu, o que faz, porque a gente está com gestão reputacional aqui. Só que assim, o pessoal deve olhar a gestão reputacional de empresas. Como que funciona isso? O que a Merco faz? A Merco é uma multinacional, atua em diversos países, está sendo liderada por você. Eu acho que eu adoro quando as empresas têm mulheres, tá, na gestão e, consequentemente, mulheres ainda brand manager. É uma grande luta, Lilian, para falar para CEOs de empresas, se levels de empresas, isso eu faço parte de roda, se level, eu converso com se levels, e a gente bate um papo sobre isso. Eu falo, poxa, gente, maior estratégia que vocês têm é a questão de marca. E como fazer isso com gestão reputacional? Você está num campo assim, você é uma brand manager, CEO brand manager. Conta pra gente. Tá, vamos lá. Merco, né? O nome é Monitor Empresarial de Reputação Corporativa. Então, abreviado da palavra Merco. É uma empresa espanhola que tem 25 anos de atuação, está presente em 19 países e no Brasil desde 2013. Então, nós temos uma pesquisa anual, multi-stakeholder. Então, a pesquisa mais completa do mundo em reputação, porque ela tem esse olhar de vários públicos diferentes. Então, a gente faz uma pesquisa quantitativa, anual, onde a gente pergunta para vários públicos, diretores de grandes empresas, especialistas. Estou falando aqui de jornalistas de formação econômica, estou falando de ONG, catedráticos, sindicatos, social media managers, estou falando aqui de população final, meios digitais, diretores de grandes empresas. Estou falando de pesquisar reputação das empresas em vários públicos diferentes. Porque a reputação é o reconhecimento dos diferentes públicos sobre as empresas. Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Não olhar somente de um público, a população final, ou o consumidor, ou somente os empregados, os funcionários da empresa, ou fornecedores, e sim ter a visão ampla, né? Como os multi-stakeholders reconhecem a minha empresa. Então, a gente faz esse trabalho, só que a gente tem uma medição de 100 empresas, então a gente tem uma medição de top 100 empresas, então a gente consegue ter uma referência, né? Quem são as melhores e como cada empresa está situada nesta análise, né? Se eu for olhar para os jornalistas, se eu for olhar para os analistas financeiros,
se eu for olhar para os diretores de grandes empresas, como é que eles veem as 100 melhores empresas em reputação no Brasil? Então, eu consigo ter essa comparação e eu avalio todos os setores, porque a avaliação é das empresas. Então, dentro desse ranking de 100 empresas, né, a gente costuma explicar que nós somos uma gestão da reputação, uma ferramenta de gestão da reputação. Porque você consegue ver como está a sua empresa, como é que ela está posicionada, atributo a atributo, ou seja, se eu estou olhando a questão de talento, eu vou olhar o employer brand. Se eu estou vendo a questão de inovação, se eu estou vendo a questão da ética, a oferta comercial, eu vou comparar a minha empresa nesses atributos, na visão desses públicos, com as 100 empresas que estão sendo medidas pela Merco. Perfeito. E aí, isso já está explodindo na minha mente, tá? Sendo bem claro aqui. Eu acompanho muitos estudos de Nielsen, Kantar, estou em cima dos estudos da SXSW, né? Agora que aconteceu, e eu vejo que dados, existem os data freaks agora, né? No final das contas, hoje em dia, eu acho que toda agência de marketing, o ambiente que eu vivo, é muito isso, né? Data freak. E aí eu pergunto, essa metodologia multi-stakeholders que vocês têm, né? Sabe uma coisa que é muito engraçada? Às vezes eu falo stakeholder e o pessoal olha e fala, cara, beleza, o que é stakeholder? Gente, só sendo aqui didático, e me corrija, Lilian, se eu estiver errado, tá? Fique à vontade, mas é para nossa audiência mesmo, mas são os públicos interessados, tanto externos, stakeholders externos, quanto stakeholders internos, tá, pessoal, sobre diversos produtos, sobre um produto, um serviço específico, ou seria uma cadeia de interesse, tá? A gente pode falar dessa maneira, tá? Então, assim, quando a gente fala disso, é como a gente vai entender esses públicos, como a gente vai impactar esses públicos, e como que vocês trouxeram, Lilian, essa metodologia multi-stakeholders? Porque eu achei uma metodologia é aquilo que faz com que o processo ocorra, né, com aquilo que faz uma diferença para a Merco hoje. E como que é essa gestão dessa metodologia, essa implementação, como que é para vocês isso? Primeiro que a gente tem uma metodologia padronizada, né? Então, a mesma metodologia que a gente faz na Espanha, a gente faz na Argentina, no Chile, no Peru, na Colômbia, na Itália, no Brasil. Então, a metodologia é a mesma. O que a gente tem de desafio é realizar o campo em cada país. Então, a gente tem, como a pesquisa são de vários públicos que vão ser pesquisados, a gente tem que definir uma amostra. Então, imaginem que a gente vai trabalhar pesquisando jornalistas, que é um dos públicos a serem pesquisados. Então, eu tenho que escolher, eu tenho que ter um universo de jornalistas no meu mailing, e eu tenho que convidar numa amostra que represente os jornalistas do Brasil para que respondam à pesquisa. Então, eu tenho um questionário padronizado, que é o mesmo questionário traduzido para o português, que nos outros países, praticamente todos em espanhol. E eu tenho, então, quais são as perguntas que eu faço, quais são os atributos, inclusive, que são os mesmos em cada país, em todos os países. Então, eu pergunto para esse público e eu faço o campo, então, no Brasil. Então, a pesquisa do Brasil, o campo é feito ao longo do ano inteiro no Brasil. Simultaneamente está acontecendo na Argentina, no Chile, Colômbia, Peru. Então, a gente está realizando este campo. Então, o nosso desafio é entender a reputação em cada país de atuação. E tem empresas que, como é padronizada a pesquisa, conseguem ter o resultado delas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, porque tem operação em 3 países diferentes e quer entender se a reputação dela, qual é a posição dela no ranking entre as 100. Pode estar entre as 100, pode não estar. Eu posso estar no Brasil entre as 100 e não estar entre as 100 em outro país. E eu posso estar entre as 100, mas em posições muito diferentes. Sou uma empresa brasileira que abriu uma operação em outro país. E sou menos conhecido e menos reconhecido. Então, estou numa situação de posição do ranking mais abaixo. Aí, além disso, eu vou verificar quais são os atributos atrelados a essa empresa. Aí eu vou olhar no Brasil e verificar. No Brasil, ela é muito associada à inovação, à ética, à questão de talento. E quando eu vou para outro país, eu tenho uma outra visão da empresa. Opa, então eu não consegui ainda construir o mesmo reconhecimento que eu tenho no Brasil, na Argentina, por exemplo, a mesma empresa.
E tem empresas que eu consigo ter uma visão muito, muito próxima, quer dizer, ela tem valores, ações sendo comunicadas para os públicos, de maneira que há um reconhecimento muito próximo entre o que é percebido no Brasil e em outros países. Então, o nosso desafio é ter uma ferramenta que seja comparável, para que as empresas consigam. Primeiro, que eu tenho uma experiência, que eu tenho 25 anos de atuação, né? A empresa tem esse expertise, e eu consigo retroalimentar essas informações entre países também, para dizer o seguinte: olha, qual país que tem mais força a empresa ser inovadora? Em qual país o reconhecimento maior é em cima de talento? Ou existe uma similaridade de reconhecimento? Então, começa a ter benchmark interno, né, de um país em relação a outro. Isso é muito legal, né? Porque se você tem metodologia, você tem uma identidade também da empresa, no final das contas. Vocês têm da metodologia e esse unificado, isso é genial, por sinal. Eu vi também que vocês são auditados pela KPMG, então tem todo ali um processo em cima disso, né? E validado, que é uma metodologia, gente, por favor, não criem metodologias por aí achando que vocês estão criando, e ok, metodologia precisa ser validada, precisa ser testada. Quando a gente fala de uma empresa como a Merco, a gente está falando de justamente uma metodologia que é implantada em grandes empresas, tá? Hoje em dia. Justamente quando você fala isso, você já me joga aí uma bola na marca do pênalti para eu bater, que é na América Latina, Lilian, quando a gente olha para desafio de gestão de reputação, quais desafios que a gente encara na América Latina? Vocês devem ter dado, e eu adoro isso, eu fico imaginando um dashboard na minha frente com uma perspectiva, porque o que vocês dão se a metodologia é única, vocês vão olhar a perspectiva através do multicultural, vocês vão olhar a perspectiva através da sua tropicalização, que a gente gosta tanto de falar em marketing, da questão da tropicalização das comunicações, né? E aí vocês olham para uma coisa muito legal, que é justamente, beleza, eu acho que o primeiro passo que o pessoal olha para dados e para essa análise de reputação é o alto cargo, o C-level, o diretor, o coordenador das empresas, esquece que existe ali o jornalista, esquece que toda essa cadeia de reputação existe, né? E vocês alinham toda ela, é muito legal. Mas quais são os desafios para essa comunicação na América Latina, Lilian? Primeiro, você tem um resultado que a gente verifica que em cada país, principalmente os países maiores, com maiores empresas, com mais atuação de grandes empresas, que as empresas locais têm muita força de reputação. Porque reputação também tem a ver com a relação com a comunidade, né? Com a relação com o compromisso social, com o meio ambiente. Então, tem uma importância muito grande essa visão de empresas locais, né? Não diferente, o Brasil tem grandes empresas nacionais no topo do ranking. Assim como a gente vê na Espanha, a gente vê na Itália, a gente vê em vários países da América Latina, empresas nacionais com força nos seus países. O desafio em cada país, né, é o equilíbrio. Né? Você ter o equilíbrio, porque você tem que trabalhar a oferta comercial, você tem que trabalhar a questão financeira, você tem que trabalhar a ética, tem que trabalhar o talento, tem que trabalhar a inovação, tem que trabalhar essa presença internacional. Então, como é que você trabalha esse esforço em várias frentes? Então, escolher as ações importantes, inclusive em relação ao setor que você atua, porque existe uma influência muito grande do setor que você trabalha e também cria-se expectativas por você fazer parte daquele setor. Então, você tem que ter um equilíbrio, porque também a gente fala muito, né? Tá bom, então eu vou trabalhar bastante na frente ética, inovação, talento, mas eu não tenho uma sustentabilidade financeira. Você quebra. Então, assim, eu sempre reforço isso, né? Que a reputação é reconhecimento de vários fatores, né? E desse equilíbrio da empresa. Você tem que trabalhar todos esses fatores de forma equilibrada, de acordo com os valores da empresa e comunicando de forma muito coerente, transparente e consistente para os diferentes públicos,
né? Como você falou, né? Você identifica quais são os públicos mais importantes para a sua empresa e você tem que fazer uma relação de confiança com esses públicos. Porque no final, né, o que as empresas precisam, o que a gente precisa entre nós é confiar. Né? Se eu confio na empresa, eu compro o produto. Né? Se eu confio na empresa, se der um problema, eu vou acreditar que vai ser ressarcido de alguma maneira, que vai ser transparente a relação. Então, acaba sendo tudo uma relação de confiança, né? Eu acho muito legal, né? Porque no final, eu já falei até um pouquinho no off para você, eu acho que você também é defensora dessa bandeira, que eu puxo para a questão de branding, né? Então, quando a gente vai olhar para isso, se você tem uma reputação, você falou muito bem, inclusive da parte financeira. O pessoal esquece, né? Eu acho que até com um país com uma baixa educação financeira, você acaba tendo aí empresas quebrando mais do que deveria, por vezes, né? Então, você tem ali, de repente, empresas que têm um boom e do nada elas já não estão mais ali naquele ápice, porque realmente não tiveram essa estrutura e elas esquecem. A reputação, ela vai para vários lados. E a reputação corporativa, ela vai te dar o quê? Uma elasticidade de marca para você fazer novos lançamentos, novas verticais de negócio, para que você tenha uma variação maior daquilo que você oferece em serviços e produtos. E, consequentemente, é o que você está falando, né, Lilian? Que aí a gente tem aí uma reputação para poder manter a empresa crescendo de uma maneira perene também, né? E quando a gente fala, Lilian, assim, percepção, aí eu quero a tua visão, além da questão Merco, eu quero a visão da Lilian, gestora de marcas com uma carreira consolidadíssima. Quanto que isso impacta quando você é percebido por uma questão reputacional dentro do negócio? Eu vejo que existe uma questão de ganho de market share, eu vejo que existe toda uma reputação que impacta na ponta final do negócio, ou num PDV, ou num e-commerce, enfim, por aí vai. Como você enxerga essa pesquisa que vocês fazem, esse trabalho que vocês fazem, em relação ao mercado, as empresas que estão ali com impacto positivo e qual é o impacto delas com o mercado? São vários, né? Você já comentou alguns, né? Mas assim, valor da marca. Então, primeiramente, as empresas com reputação têm um valor maior de marca. São employer brand, né? São marcas empregadoras que geram desejo das pessoas trabalharem na empresa. São empresas que as pessoas querem investir nelas. Então, você tem todo um arcabouço de reputação, de reconhecimento, que faz com que você seja um player no mercado, que as pessoas, a comunidade, a sociedade quer investir em você, quer trabalhar na sua empresa, quer comprar os seus produtos. Então, isso é o ganha-ganha, né? Porque você tem um reconhecimento que gera, inclusive, um colchão, que a gente chama, né? Um colchão de reputação, que quando acontece uma crise, as pessoas vão pensar assim: peraí, mas essa empresa tem uma excelente reputação. Aconteceu algum problema pontual, já já vai se resolver, porque eu confio nela. Eu confio nessa empresa. Essa empresa é transparente, ela vai comunicar o que está acontecendo, ela vai explicar e vai resolver. Porque acontecem problemas, só que quando você não tem reputação, quando você não tem uma confiança do mercado, no dia seguinte você fecha. Mas se você tem uma reputação, você se mantém firme, você comunica, você é transparente, você vai resolver o problema e a sociedade como um todo vai te dar uma chance, porque você tem uma reputação. Que é como também a relação de pessoas, né? Quando você tem um amigo que você confia, que vai com você lá e faz alguma coisa que você não gostou, você falou assim: não, ele não deve estar num bom dia. Né? Ele não é assim, ele não é essa pessoa. Então, mas esse amigo não tem uma assessoria de imprensa. Ah, então. Porque no final, eu acho que como nossos amigos aí da Sing, né, a gente vai falar um pouco de gestão de risco, né, gestão de crise, né? Porque essa Sim. gestão de crise tem muita empresa aí, né, que a gente pode puxar que acabou tendo um problema com reputação, mas que foi justamente o que você falou, a reputação dela era tão boa que sabia que aquilo era um ponto fora da curva.
né? E se você tem dados para isso, principalmente no dia de hoje, pesquisa, se você tem a percepção, você consegue, eu não diria moldar, né, Lilian, porque eu não quero muito desse lado mais manipulador da situação, mas você consegue restituir a tua reputação ali que foi ferida de uma maneira muito centrada, numa estratégia clara. Você consegue, gosto muito de uma coisa, Lilian, mesa de RPG. Eu, como um bom nerd, né? A gente falou bastante aí, mas, gente, só para avisar vocês da audiência, tá bom? Acho que vocês conhecem a Campus Party. Estava conversando com a Lilian, quem trouxe a Campus Party aí pro Brasil foi aí a equipe da Lilian, a Lilian encabeçando. Aliás, parabéns, Lilian, pelo trabalho, porque eu tenho amigos, como eu te falei, que conseguiram trabalho, ganharam prêmios, viveram a Campus Party, acampando e tudo mais já. Muito legal, muito legal. Tá? Mas aí a gente vai falar de empresas que conseguem ali. Eu gosto do campo de RPG. Onde aconteceu tal coisa? Onde, com quem que eu vou falar? Quais são os pontos que eu vou impactar? Porque o pessoal acha também, né, Lilian, que, crise, vou fazer uma postagem na rede social e é isso aí. Não é bem assim, né, Lilian? Não é bem assim, né? É assim. Tem que fazer um diagnóstico, né? Tem que ser rápido, né? Mas você tem que fazer um diagnóstico, identificar o que está acontecendo, né? Identificar, aí você tem os pontos de contato, a relação com os públicos, porque de novo, não é que você vai começar uma relação na hora da crise. Você tem que ter a relação antes. E você tem os seus pontos de contato, a relação com os diferentes públicos, e você vai identificar aonde aconteceu o problema e vai ser transparente e comunicar quais são as formas de solução. E aí você tem que ter coerência com os valores da empresa, tem que ter consistência, porque do outro lado, se você fala uma mentira, se você não cumpre com as suas promessas, né? A reputação é um cumprimento de promessas, é um alinhamento de expectativa. Se você falou que ia fazer uma coisa e não fez, né, você tem que justificar por que não fez. Né? Então, tem todo um plano de ação de acordo com as necessidades da empresa, com os valores da empresa, com transparência e com uma comunicação muito bem feita. Porque não adianta falar que é só questão de ação. É ação e comunicação. Você tem que fazer a coisa certa e contar o que você está fazendo, né? Para você ser percebido. Porque reputação é o reconhecimento. Então, você precisa ser conhecido e reconhecido pelas práticas positivas que você vem fazendo em todas essas frentes, não só como uma oferta comercial, mas como ação na comunidade, ação no meio ambiente, com os empregados, como investidor, né? Então, todo esse retorno é feito por meio de ações e comunicação. E na hora da crise, é o momento que você vai continuar esse diálogo. Vai continuar conversando com seus públicos de forma até mais intensa, identificando aonde estão os maiores ruídos. Né? Porque existe uma interferência entre os públicos. Né? Você cliente que também comenta no meio digital sobre a sua empresa. Então, tem vários papéis, né, que esses públicos têm em relação à avaliação das empresas, né? Isso é um fato. E no final das contas, isso daí é uma aula, né? Porque quando você fala disso, Lilian, a gente pensa em hoje a gente está numa questão de sustentabilidade. A gente está em anos de COP30, a gente está falando de consistência numa comunicação, em conversar com vários públicos, vários stakeholders, né? Puxando um pouquinho do que a gente já falou lá atrás. E a gente vai falar o que aqui? Consistência em comunicação, vários públicos, desde a minoria à maioria. E aí a gente vai pegar alguns pontos que a Merco trabalha, né, dentro da sua pesquisa, dentro dos seus dados, dentro do que trabalha com a questão de gestão reputacional. Inclusive, pessoal, até, Lilian, eu vou pedir para vocês estudos que vocês possam abrir, tá? Que vocês tenham, estudos até antigos, para a gente poder aqui compartilhar. Se for possível, será maravilhoso aqui para nossa audiência, tá? Não, e no site, Bruno, tem lá o ranking de todos os países que a gente atua.
Então, quem gosta de dados, né, essa informação, a gente comercializa, né, os relatórios, né, o nosso produto são os relatórios para essa gestão da reputação, é você identificar quais são os atributos que a sua empresa tem de melhor, quais são as oportunidades. Então, esse é o nosso produto, fazer essa visão completa da reputação das empresas. Mas no nosso site, a gente tem o ranking das 100 empresas com melhor reputação em todos os países que a gente atua. Então, mesmo não adquirindo o nosso relatório, você tem acesso a esse ranking em todos os países, e não só o ranking de empresas, como a gente também tem o ranking ESG, ou seja, além da gente ter uma visão de reputação, que eu comentei com você, né? A gente está falando de oferta comercial, de questão financeira, presença internacional, talento, que é a parte de recursos humanos, inovação, ética. Então, a reputação de forma ampla. Mas a gente também tem o olhar, que é o nosso estudo de reputação ESG, que aí sim a gente foca no environment, né, no E, no social e no G do governance. Então, aí a gente dá um zoom nas variáveis voltadas a ESG. Então, então a gente tem também esse olhar. Aí temos também a avaliação de líderes. Quais são os líderes com melhor reputação no Brasil? Então, também, se você for no site, você vai ver assim, quais são os líderes que estão se destacando. Vários líderes que estão no ranking de reputação, como os melhores líderes executivos do Brasil, também estão empresas que estão no ranking de empresas. Mas tem empresa que não tem nenhum líder no top 100 e tem líder que sua empresa não está no ranking. Então, esse tipo de análise que você já vi que você gosta, você consegue fazer o cruzamento, por exemplo. Você olha o ranking de empresa, o ranking de líder e põe um do lado do outro. Ou o ranking talento, que é o nosso ranking voltado a employer brand. Então se eu vi aqui o ranking de empresas, se eu tenho um ranking ESG, tenho um ranking talento, as empresas estão com posições do ranking, dos 3 rankings parecidos? Ou a empresa está muito boa em reputação, mas na parte de talento já dá uma diminuída em posições, né? Então, você consegue fazer uma análise transversal no Brasil, inclusive nos outros países. Então, a gente tem bastante dados ali na internet, no nosso site, já dá para fazer um levantamento de como eu estou posicionado, minha empresa está posicionada, e como é que o setor também. A gente tem algumas coisas bem interessantes, dar aqui umas informações para vocês que eu acho que é bem legal conhecer. Por Por exemplo, a favor, gente você tem. tem tapete vermelho para isso, Lilian. A gente tem mais ou menos 40 setores em média, entre as 100 empresas do ranking, que a gente pergunta lá, quais são as empresas com melhor reputação no Brasil? Tem lá as 100 empresas. Tá? Então, assim, quando você pergunta sobre isso, você tem uma análise muito profunda e você consegue comparar isso com os outros países. Aí você vai ver lá, setores como educação, tá? Eu tenho vários países que o setor educação está no topo do ranking. Escolas de negócio, universidades, e o Brasil não tem nenhuma universidade, nenhuma escola de negócio no ranking. Nos outros países, você tem o setor de turismo muito forte, hotelaria, aparecendo empresas de hotelaria no ranking. No Brasil, você não aparece. No Brasil, aparecem muitas farmácias, que é um setor específico que no Brasil tem uma visibilidade, tem é pulverizado a nível nacional, que não existe em outros países. Então, você começa a verificar questões específicas de negócio e de setores que são diferentes país a país, né? Que aí você começa a olhar assim, peraí, por que aqui tem tantas farmácias no ranking que aparecem entre as melhores empresas de reputação e em vários países não tem nenhuma? Porque é o modelo de negócio e a forma de atuar, a legislação é diferente, então tudo isso acaba impactando quais empresas estão no ranking e quais setores de atuação estão no ranking. E aí a gente pensa em alguns pontos que mexem nisso. Você citou employer branding, você pega uma pesquisa dessa, a gente sabe a dificuldade que está de contratar hoje em dia. Na verdade, assim, hoje em dia para contratar, a gente tem muito desemprego, mas hoje em dia existe não sei se a IA vai mexer com isso, isso é uma pauta que até o SXSW trouxe bastante, mas
hoje em dia a gente tem uma questão da mão de obra qualificada e das ofertas de trabalho. Então, isso hoje a gente está tendo um problema. E aí, quando você tem ali talentos, esses talentos vão olhar uma pesquisa dessa de Employer Brand da América, eu vou falar, pô, qual que é a empresa ali que cabe para eu mandar o meu currículo, que eu vai ali pesar, porque a gente está nessa disputa de talentos hoje em dia, né, Lilian? Hoje em dia Sim, está sim. muito nisso. Programação sofre muito por a parte de tecnologia, a programação é aquilo, são 10 vagas para um. Isso não é Brasil, isso é mundo, né? Aí você pega lá uma empresa, pô, vou de repente colocar essa empresa na minha cadeia de fornecedores. Qual que é a reputação dela? Como que tá? E aí você puxou uma coisa muito legal. A gente nessa temporada, nessa quinta temporada do Marketing de Podcast, como é ano de COP30, e eu acho que não pensado, mas aconteceu, a gente está falando muito de SG. Então, consequentemente, a gente está falando ali, teve o primeiro episódio que falou de felicidade no trabalho, com o Luiz Cavarda, que é CEO da Renova, e trouxe isso. A gente vai trazer o Fórum Sustentabilidade aqui para falar, e você falou disso, e a gente consegue avaliar nesse quesito todo quem que realmente está dentro da questão de sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade você está falando de pessoas, você está falando de quem que tem a sua reputação dentro de ações sociais, de governança, meio ambiente, por aí vai. E aí eu já pego, depois dessa fala longa minha, que aí eu jogo uma outra pergunta, que a gente está falando de sustentabilidade, está falando de gestão reputacional e governança corporativa. Eu tenho um amigo, Lilian, que é muito engraçado, um abraço, Olímpio. Ele fala que ele trabalha com governança, e ele fala, o meu papel é fazer com que as pessoas façam certo. Façam o certo, e é fazer a gestão para que o processo é um guardião do processo, e para que seja um processo perene. No final das contas, quando a gente fala disso, esses 3 itens, como conectar todos esses pontos dentro dessa pesquisa, né? Então, usar a gestão reputacional, falar de estabilidade e com uma governança corporativa, como conectar isso na comunicação da Merco e quanto isso, e aí eu falo para vocês, acho que até ia fazer a pergunta, mas eu já afirmo, obviamente, no MA, se você tem uma reputação mais alta, você tem uma marca mais forte, você tem uma entrada de mercado mais forte, você tem uma elasticidade de marca para novos produtos mais forte. Consequentemente, você vai ter ali uma fusão e aquisições, que MA nada mais é do que isso, que Sim. pode acontecer tendo uma boa repercussão ou melhores negócios dentro disso. Como que você vê, como que você consegue fazer essa comunicação, como vocês usam os dados para isso? É muito melhor trabalhar com dados, uma empresa que a casa dela é de dados, para uma marqueteira, Lilian? Não, é assim, trabalhar com dados é fundamental, né? É a bússola, né? Para você saber para onde você está e para onde você vai. E aí, em governança, isso é fundamental. Então, assim, falando de reputação, ou em aquisição, tem uma questão aqui que é super importante, que eu acabei não falando no começo, mas vou reforçar agora, que é, quando a gente está falando de marca corporativa, eu estou falando da marca da empresa, da marca empregadora, da marca que você vai investir, da marca que tem uma fábrica, que tem serviços na comunidade. E essa marca, essa empregadora, esse corporate, tem vários produtos, às vezes, que tem outras nomenclaturas, que muitas pessoas nem sabem que são daquela empresa. Então, acho que um dos desafios maiores aqui, quando a gente está falando de governança, do ESG, toda essa. Como você trabalha a comunicação, né, é o desafio da arquitetura de marca. Né? Você tem empresas que o nome da empresa, o nome da corporação, é o mesmo nome do produto comercial. Você tem empresas que têm um nome que não é o mesmo de nenhuma das suas marcas. Você tem empresas que adquirem uma outra empresa e acaba tendo uma diferença de valores, de cultura
e inclusive de reconhecimento das marcas, porque são de empresas diferentes que foram ou adquiridas ou foram integradas. Então, a reputação passa por uma discussão de marca. Porque você tem a marca da corporate, e às vezes você tem uma marca comercial que é mais forte, e aí você tem um e-mail que é de uma empresa, do nome, e você, quando vai vender e fazer uma comunicação, é outro. E na ponta, a pessoa que está lá consumindo nem sabe qual é o nome da corporate, o nome da corporação, dessa empresa que a gente está falando da reputação. Então, tem um desafio enorme aqui das empresas em trabalharem a reputação, sim, nos diferentes públicos, mas também nas suas diferentes marcas. E aí é uma coisa, acho que as empresas, por vezes, né, Lilian, elas não entendem eu vejo muito, eu vou trazer até um case aqui, não vou falar nomes, né? Mas eu vejo aqui uma grande empresa que era de automação e marketing, adquirida por uma big tech multinacional, e houve esse choque realmente em relação à gestão, o que somos, o que a gente vai fazer. A empresa de tecnologia teve uma visão, foi a compradora dentro do MA, então, no final das contas, fez a fusão, a aquisição, e fez as suas ações. Quando veio e a empresa ali, foi a comprada, teve esse choque de cultura, né, corporativa. E aí é uma questão de a reputação dessa empresa, que é de tech, mas que consequentemente é uma automação para marketing, que era mais desenvolta, vou falar dessa maneira, perdeu a sua reputação de mercado que tinha um share tão alto, tendo uma abertura de mercado para outras. E aí eu acho que a gente consegue elucidar e demonstrar por exemplos aqui como que isso é importante, né? Dentro de uma governança, a gente ter isso, dentro de uma sustentabilidade, como a gente emplaca toda essa questão, como a gente vai bater na reputação aqui. Assim, se a gente não tem os dados que vocês trabalham com toda a cadeia, como a gente vai influenciar toda essa cadeia? Porque, como você bem disse lá atrás, como que o jornalista vai falar dessa empresa, que é uma automação de marketing, como, consequentemente, vai juntar todos esses fatores. E aí, óbvio, a gente tem que ser embasado muito em dados, né? É impossível ser diferente disso. Muito legal isso. Não, e aí você tem também que estudar e avaliar, porque tudo tem a ver com a expectativa, né? Então, qual a Sim. expectativa do mercado? Né? Quando você falou dos desafios, esse é o grande desafio, porque você vai fazer, você vai agir, você vai atuar e vai comunicar, e do outro lado, quais são as expectativas? Né? Você comentei bastante a questão, em que setor você está atuando? Né? Em que nicho de mercado você atua? Aí vem a questão do marketing, né? Qual é o seu diferencial, né? Qual é a sua promessa? Tudo isso que a gente já conhece, mas do outro lado você cria a expectativa. E aí, quando você não atende, porque você pode ter uma empresa que adquire outra, né? Uma startup, mas aí você tem assim, mas o que se espera daquela empresa? Não é o mesmo que espera da outra. Então, não é só unificar e padronizar, você tem que alinhar as expectativas E a do mercado, expectativa, né? Do mercado. e a expectativas e marca nada mais é do que não é a sua percepção sobre você mesmo, não é o podcast do marketing de podcast eu falar que eu vou achar maravilhoso, mas é o que a audiência acha. A mesma coisa é para tua marca. O que teus clientes acham, né? E aí a gente pega os dados de reputação, volta a falar para entender o que não é o achismo, né? Olha assim, os dados estão me falando isso aqui, a pesquisa está me falando isso aqui, né? E isso é muito legal. Você quer ver um exemplo? No Merco Talento, né? A pesquisa específica de Employer Brand. Como a gente tem esse modelo multi-stakeholder, a gente, além de olhar, né, de avaliar qual é a opinião dos empregados daquela empresa em relação à empresa, eu vou analisar qual é a opinião de especialistas de RH de outras empresas. Eu vou avaliar a opinião de universitários que desejam trabalhar naquela empresa.
Eu vou pegar alunos de escolas de negócio, de pós-graduação, e vou avaliar o quanto eles desejam aquela empresa. Então, aqui eu vou começar a ter aquele choque de informação. Uma coisa é o que os funcionários entendem, percebem, inclusive têm de resultados, porque estão na empresa. Outra coisa é como o mercado está vendo, até a população final e esses outros públicos estão vendo aquela empresa. E, às vezes, tem uma coerência, tem uma consistência, e às vezes não. Às vezes, a visão interna é excelente, você tem uma ótima avaliação, né, de qualidade laboral, de benefício, de clima, de reconhecimento, e, do lado de fora, não se deseja trabalhar naquela empresa. Né? Então, esse é o grande desafio de você ter a visão de fora, né? De não se retroalimentar somente com a visão interna, né? Do que eu estou vendo, né? Do que os executivos estão vendo, e sim o que o mercado como um todo está percebendo aquela empresa. Então, isso dá uma mudança muito importante, porque e no caso de talento, principalmente, como você comentou, né, Bruna, a questão de o desafio, né, de você contratar hoje em dia, tem a questão das pessoas dizerem o seguinte: em tal setor eu não quero trabalhar, em tal área eu não quero trabalhar. Então, tem esse olhar muito da reputação, em que setor está atuando, como é que essas empresas atuam na comunidade, né? Como é que é a relação delas com o meio ambiente, né? Cada vez mais está se abrindo essa visão. Tá bom, eu não vou só olhar aquela empresa pelo que ela produz, pelo que ela vende, né? A gente sabe que tem já várias pessoas, né? Isso está aumentando cada vez mais na escolha. Eu vou comprar um produto de uma empresa que tenha uma relação de compromisso, seja com a sociedade, seja com o meio ambiente, né? Com o bem-estar. Então, a gente tem essa área sendo trabalhada e desenvolvida. Então, tem esse olhar mais amplo, né? Não é somente o empregado, não é somente o produto, né? Você tem esse olhar para fora, que é cada vez mais importante. E o que você falou, a comunicação é que traz essa troca, né? E a informação, a base de dados é que traz esse olhar para que você possa ser cirúrgico nesse trabalho, né? Aonde eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que atuar, com quem eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que comunicar, que não é fácil. Não é fácil. É um plano de gestão contínuo, que não é só na crise, né? Que é o que você falou, né? Quando aconteceu o problema, a gente fazer o plano. Não, é plano contínuo. Contínuo. Exato. Eu converso muito com um profissional, um C-level, um amigo meu, e ele fala: eu tenho plano A, B, C, D e E. Se bobear, eu penso em mais letras ainda. Mas eu me baseio todo para saber, ó, o plano A não está certo, o plano B não deu certo, pô, mas eu tenho lá todos os dados para embasar outras questões minhas, né? E isso é muito legal quando a gente ouve. E outra coisa, da equidade e isonomia, né? Dados para isso, você vai dar. Você não vai por preferência, que é um viés muito perigoso que a gente toma às vezes no nosso dia a dia, quando você se baseia nisso, você consegue ter isonomia. Isso é mais justo, né? No final das Não, contas, e né, Li? tem, não, e tem assim, a gente está falando tudo isso no mundo perfeito, no mundo que você vai tomar ações de acordo com o seu plano, só que tem um pequeno detalhe, né? O mercado continua agindo, está rodando, né? Os seus concorrentes, estratégias acontecem, né? A gente viu aí a pandemia quando aconteceu. Então, assim, fatores externos. Então, assim, não é só o que você está fazendo. Você tem que olhar o que o mercado como um todo está fazendo. Você pode estar num ritmo, eu estou aqui a 80 por hora, né? Mas está todo mundo passando a 200. Peraí, mas então eu tô devagar. Ah, não, estou 80 por hora, então tá todo mundo andando a 20. Então, tudo bem. Eu estou num ritmo mais rápido do que os outros. Então, assim, não é só o seu ritmo. Não é só a sua visão e o seu plano. Você tem que estar o tempo todo olhando para fora, que eu estou comentando aqui com vocês. Por quê? Porque você tem que entender como é que está o mercado.
Você está fazendo tudo certo há vários anos, de repente o mercado dá uma virada. Quantas empresas a gente conhece, né, que eram líderes e que não existem mais? Porque em algum Imagina. momento ela estava no plano dela, vamos continuar no nosso plano. E as empresas que vão fazer internacionalização sem nem estudar o mercado lá fora? Então, é o que a gente vai pensar. Quando você percebe, por exemplo, o Brasil é continental. Qual que é o estado que mais eu vou ter aderência ao que eu ofereço, de repente? Nossa, a gente abre para tantos leques, né, Lilian? É muito legal isso. Minha cabeça vai. Nossa, espero que a audiência também vai junto, né, para esses lugares. Mas é muito legal quando você fala isso. Uma coisa, Lilian, agora puxando, tá? Vou puxar um pouco para a carreira da Lilian. Então, assim, justamente para a opinião Lilian, justamente para o cargo Lilian, quando a gente olha para isso, ser um brand manager, ser um gestor de marketing, um CEO, uma CEO, cadeira de que é marqueteira raiz, que é brand manager, eu acho muito engraçado que a gente vê muito CMO, a gente vê lá os cargos bonitos, né? CMO, CCO, CEO. Quando a gente olha lá o CMO, muito. Todo mundo quer sentar na cadeira lá e eu vejo isso muito no meio mensagem, que eu assino e acabo lendo. Nossa, mudou o CMO do McDonald's, que era o João Branco antes, depois mudou para outro agora assumiu, acho que uma outra menina. E aí, no final das contas, a gente vai para esses cargos, né? Mas como é ser uma líder de marketing, uma CMO, CEO, né, de algo assim de dados, porque uma coisa a gente falar da Coca-Cola, né, uma coisa a gente falar do Family Friend, né, vamos falar daquela coisa tipo aquela que trabalha que já tem publicidade na essência. Como é liderar uma marca como a Merco, que é multinacional, é gigante em dados, mas também é aquela questão, a comunicação mais enterprise, a comunicação mais direcionada. Como é liderar e ter esse olhar tanto para o financeiro, esse olhar para marketing, que é nosso viés, como que é olhar para a venda, olhar ali para o... Como que é para você, Lili? Quais desafios você encara hoje, atuando nessa cadeira tão difícil? Vários desafios. Um dos desafios é que é uma empresa média, né? E eu sempre trabalhei em empresas grandes. Quando você trabalha em uma empresa média, você tem que fazer de tudo um pouco, né? É muito menos departamentos e mais você atuando em várias frentes, você faz o financeiro, faz o marketing, faz a venda, você faz de tudo um pouco. Então, esse foi o primeiro desafio, o grande desafio, né? A aprender a navegar, a surfar em várias áreas que não eram do meu dia a dia, né? Que você acaba entrando em tudo, você acaba entrando em praticamente tudo, né? O outro é você conseguir ter a visibilidade, né? Sabendo que é uma atuação de nicho, como você falou, né? A gente está trabalhando com as grandes empresas, mas são pessoas-chave em cada empresa, né? Que entendem desse tema, né? Que querem essa informação. Então, já falei esse termo, mas acaba sendo também um trabalho nosso, que é um trabalho cirúrgico, né? Não adianta você dar um tiro, né, de canhão, né? Não adianta você falar com todo mundo, né? Você tem que falar, você tem que se comunicar e tem que trocar, né, com pessoas que estão em áreas que tenham relação com dados, relação com reputação, relação com comunicação. Então, você tem que ter essa visão de onde estão essas pessoas, né? Quais são os meios que estão falando com elas, e ter essa conversa quase que individual, porque é um produto que não se vende somente com uma divulgação simples ou curta, né? É um produto que requer uma explicação, né? Então, existe todo um trabalho de explicar, de ser didático, né? De contar quem somos, né? O que fazemos, e que tem esse olhar de ter uma visibilidade pública de informação e que tem essa questão de qual é o nosso produto. Porque as pessoas acabam falando, mas
como é que vocês se sustentam, né? Como é que essa empresa funciona, né? O que vocês oferecem? Porque no final você tem lá o ranking, porque assim, nós não somos um ranking. Nós somos uma empresa que faz a gestão da reputação, porque a gente tem essa base de dados de todas essas empresas. Então, o nosso desafio é que, na verdade, é a nossa missão, né? Nossa missão é fazer com que as empresas sejam melhores. Você falou do seu amigo e eu concordo com ele. Então, a nossa missão é fazer com que as empresas sejam melhores. E, ao serem melhores, teremos melhores negócios, melhores produtos, né? Melhores empregados, pessoas mais felizes. Então, assim, é nisso que a gente busca. Só que a gente precisa contar isso para as pessoas, precisam conhecer, trabalhar com o nosso produto e a gente tem esse reconhecimento, isso que é a parte muito gratificante, que é ver as empresas que trabalham com a gente crescendo, tendo reconhecimento e trabalhando continuamente no plano de ação, terem esse compromisso, né, de mercado, de negócio, né, e com essa visão estratégica. Então, esse é o nosso grande desafio. E a confiança, né? A confiança no trabalho de vocês, confiança na metodologia de vocês. Eu, como um profissional da área de marketing, vendo você falar, tenho a certeza aí que eu vou acompanhar a Merco muito, vou pegar muitos estudos, vou analisar, faço aqui minha menção ao meu grupo de mentoria, né? Eu tenho um grupo aqui de mentoria, né, com vários profissionais, não só comunicação, negócios e tudo mais, mas a gente vai trazer alguns documentos da Merco para justamente aí mencionar, porque eu estou bem curioso, viu, Aline? Eu adoro ver essas coisas, eu tiro momentos da minha manhã para ficar lendo, que eu pego meu tablet, fico lendo, ou amanhã, eu sou muito notívago, então no final das contas eu acabo fazendo isso mais à noite, tanto que eu brinco muitas vezes aqui na abertura do podcast. Boa noite, gente, como sempre, boa noite, né? Porque no final das contas eu acabo vendo isso e, poxa, você tem insights maravilhosos. Fala, pô, mas por que o mercado está indo para esse lado? Por que estão tomando essa decisão? E você consegue ter uma visão ampla das coisas, né? Uma visão macro. E eu acho que é muito legal o que você está falando. Muito legal mesmo. Porque a gente tá falando de mais de 15 mil entrevistas. A gente está comparando 100 empresas. A gente está usando. Porque qual é o desafio? Eu não posso pegar um público que só atende a um setor. Um stakeholder que só atende a uma área. Não, eu tenho que pegar os que conversam com todos, né? Para eu ter essa comparabilidade. Senão, eu vou pegar fornecedores do setor automotivo, vou pegar jornalistas que cobrem o setor de alimentos. Não, tem que pegar todos os públicos que cobrem todas as áreas. Senão, eu vou estar conversando só com aquele público nichado. Então, ter essa visão cross, né? Que é muito importante. Você ter essa visão olhando para vários públicos, olhando para várias empresas, e isso que te dá essa referência. Né? Porque, na verdade, o que eu falei, né? Tudo acaba sendo referência, né? Para onde está indo? Para onde está indo? A gente poderia abrir uma discussão grande sobre uma polêmica da nossa área, que é justamente segmentação. Tem fundamento ou não tem? Persona, tem fundamento ou não tem? Eu adoro a questão de personas, mas eu gosto muito quando eu olho para personas, ver de uma maneira mais ampla. Então, vai uma discussão muito maior quando a gente vai para cá sobre segmentação. Mas aí eu te faço uma pergunta, Lilian. Falando das ações da Merco, né? A Merco está nessa expansão, está nesse crescimento, está nessa exposição. A gente já está aí no meio, né, de 2025, que para mim é um absurdo. Para mim, eu nem entendo que a gente ainda já saiu da pandemia, já faz um tempinho. Como que é para vocês aí agora, nesse biênio, né, 25, 26, sabe que ano fiscal, né? Começa, bem dizer, agora, começou agora, ali atrás, o ano fiscal das empresas. Ações que vocês têm voltadas a marketing, comunicação, como que você pensa para a Merco fazer? Sei que você é uma profissional que já trabalhou muito patrocínio, né? Acho que o Campus Party é uma coisa que respirou patrocínio. É um campo que eu estou brigando muito por patrocínio aqui também, em várias frentes da minha vida, e estou aprendendo muito. O que você pensa em fazer? Quais são os planos da Merco aí para 25, 26?
Nosso plano, a gente tem algumas frentes, né? Uma das frentes é a expansão país, né? A gente está em 19 países e uma das nossas formas de expansão é ampliar a atuação em outros países. Então, o mais recente, a gente está abrindo a operação nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma operação muito forte Iberoamérica, né? Portugal, Espanha e praticamente toda a América Latina, inclusive México. E a gente não tinha uma atuação nos Estados Unidos. Então, uma das frentes é a ampliação geográfica e a outra frente é a ampliação em outras áreas. Então, por exemplo, na Espanha, a gente é muito forte na reputação da área de saúde. Vou explicar um pouquinho qual é esse lado. Então, assim, a gente consegue identificar quais são os hospitais que têm melhor reputação na Espanha. A gente consegue entrar no nível de quais são os profissionais em cada área da medicina que tem melhor reputação. Né? Então, você entra em hospitais, quais são os laboratórios, quais são as áreas de exame que têm melhor reputação. Então, você entra numa área voltada a serviço de saúde. Então, você tem a reputação, como eu comentei, né? Empresa, você tem ESG, você tem talento, a gente também tem digital, Mercodigital, que foca na conversação de reputação nos meios digitais. Então, essa frente de saúde, e tem também uma frente que a gente já está atuando desde o ano passado, que se chama Merco Research, que é fazer estudos ad hoc. A gente tem toda essa plataforma, essa ferramenta padronizada, e os nossos clientes pedem, mas eu quero aprofundar um público, quero fazer uma quali, quero entender minha reputação através de algumas entrevistas onde eu verifiquei pela Merco que eu tenho oportunidade de melhora. Então, a gente está, desde o ano passado, trabalhando. Na Espanha, a gente tem um instituto muito forte de Quant e Quali, né? E a gente está abrindo essa operação de pesquisas ad hoc, pesquisas customizadas, voltadas, tudo sempre voltado à reputação. Então, são essas duas frentes, né? A geográfica, né? E essa atuação em algumas áreas específicas, inclusive entrando em quali, quant, customizada, para atender até uma demanda das empresas. Muito legal, eu estou com um livro imenso para ler aqui há um tempão sobre pesquisa qual e quant, mas a hora que eu pegar esse livro também eu vou devorar, porque eu adoro o tema, Lilian, adoro o tema. Acho que a gente pode falar de grupo de foco, pode falar de tantas coisas aqui disso, sabe? Enfim, a gente vai ter que marcar o segundo, terceiro episódio, Lilian, desse jeito. É que você tem um ponto aí que nos une, que é o seguinte, a curiosidade. Curiosidade. A curiosidade é um diferencial para você aprender, para você trocar, para você conhecer novas coisas, novas pessoas. É a curiosidade, né? Eu já vi que você é super curioso, Bruno. Muito, muito. Se deixar, eu leio o meu problema de leitura é que a cada página eu quero criar alguma coisa nova. Então, às vezes, para mim, é engraçado isso para mim, porque eu vejo a galera falando, eu vou ler para dormir. Se eu leio, eu não durmo. Então, assim, é muito diferente, é muito maluco como a cabeça funciona para isso, porque a curiosidade existe. E eu me pergunto, Lilian, e aí talvez seja uma pesquisa, você tem alguma pesquisa disso? Se o pessoal, hoje em dia, essa geração nova, tem essa curiosidade instigada, eu acho que vai muito, né, do crescimento, é muito da transição geracional isso. E a curiosidade que faz a gente ter um crescimento, né? Eu acho que, poxa, não estou aqui, não sou saudosista, não sou aqueles, poxa, nossa, minha geração, isso aqui, a minha geração não tinha nem celular, nem iPhone, tá? Na época. Então, assim, no final das contas, isso mudou tudo, e mudou depois outras coisas, enfim. Mas uma coisa que eu gosto muito antigamente a gente buscava muito mais conhecimento, né? Busque conhecimento, né? Já diria ET Bilu. Mas assim, a gente tem essa questão hoje em dia. Enfim, enfim, eu acho que a gente vai para uma era de informações onde tem muita informação e pouca curiosidade, né?
É que você falou uma questão assim, que agora você falando, fiquei pensando, né? Curiosidade com o IA, tudo junto, é um pouco caótico, hein? A questão é que o pessoal está olhando não para curiosidade, né? O pessoal está olhando para o lado de. Eu também uso, tá? Não vou ser aqui falar, nossa, não, é defensor dos bons costumes, não vou ser. Mas é para encurtar trabalho, né? Encurtar trabalho, mas pouco enxerga-se a profundidade da questão. E eu já estava discutindo até um pouco antes do nosso episódio aqui com um grande amigo de uma grande agência para vir e falar sobre isso. Porque qual que é o viés da publicidade? Quem que está olhando para a profundidade disso? Nossa, mas acho que tem. Você me deu muitos insumos para outros episódios, Lilian. Ouça, por favor. Porque assim, ó, o segredo da pesquisa, que de certa forma vai ser do IA e do que a gente tem de curiosidade que a gente falou, é o que a gente tem que perguntar. Qual é a Exato. pergunta que a gente tem que fazer, né? Mas aí eu te pergunto, Lilian, nas nossas cadeiras. Aí eu acho que já aqui colocando, fugindo do roteiro, chutando o roteiro, eu chuto o roteiro várias vezes, tá? Nas nossas cadeiras, a gente tem mais certezas ou mais dúvidas? Ou mais perguntas? Ah, a gente deveria ter mais dúvidas. Eu sou defensora de ter mais dúvidas. Eu não Quanto mais tenho você acha nenhuma que sabe dúvida. tudo, aí você está navegando sozinho, Quantas praticamente. Quantas vezes, Lilian, em consultoria, em situações de reunião, nos episódios, um insight que vem, e você fala, cara, pô, mas eu tinha dúvida sobre isso, é um insight, mas isso aqui é interessante. Eu acho que é isso, né? É muito da gente fazer a pergunta certa. Hoje eu ouço muito isso, eu leio muito isso. Quais são as perguntas certas para tal situação? E às vezes você tem resposta, às vezes não. E tá tudo bem, sabe? E tá tudo bem. Aí contratem lá a América com as pesquisas lá de gestão nacional. Tá. Lilian, estamos chegando ao final do programa. Então, meu editor, ele lança uma Havaianas de pau e coloca aqui uma referência. Tá? Ele lança uma Havaianas de pau que eu nem sei de onde vem. Mas eu tinha aqui perguntas, acho que para mais umas 2 horas, tá? Só para saber. Lian, agora nesse último bloco, eu queria muito que você dissesse para nossa audiência, porque provavelmente a nossa audiência está olhando, beleza, a Merco, CEO da Merco, pesquisas, defensora do conhecimento, que o pessoal já deve ir longe nisso. O que você indica para o nosso pessoal em relação à literatura, a série? Pode ser uma tirinha do Charlie Brown, até faço aqui um merchan para o nosso episódio do Peanuts, que está aqui também. Mas o que você indica? Fica à vontade, 2, 3, 10, espaço seu. Olha, o que eu indico vai ser um pouquinho contraditório, mas eu indico tempo livre. Eu indico um pouquinho de paz nessa correria do nosso dia a dia. Então, assim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? O equilíbrio, né? Então, de um lado, vai ler um livro, vai assistir um filme, né? Vai assistir um jogo de basquete que você falou que gosta, mas também fazer um esporte e ter momentos de calmaria e de paz, porque a cabeça precisa também descansar, né? Eu acho que a gente está num ritmo, né? Que a gente precisa desse tempo para nós. Então, eu sou defensora, né? Eu sou aquela pessoa que eu comentei no começo, muito intensa. Então, sempre que eu posso, eu me ofereço tempo de tranquilidade para poder recarregar as baterias. E aí, então, além dessas recomendações que você falou, seja de um livro, seja de um curso, seja também tenha um tempo para você, que é muito importante para você ter essa criatividade, para você ter os insights, você precisa estar com a cabeça limpa. A cabeça ocupada, ela fica mais nebulosa para você perceber o que está acontecendo ao seu redor. Perfeito, perfeito. E até vou aqui endossar,
porque antes do episódio eu estava ajeitando a minha agenda. Em determinados momentos eu determinei ali tempo livre na minha agenda, em horários para fazer o que eu gosto. Basicamente isso, sabe? Aí a gente já vai para outro lado, acho que já dá. Queria te agradecer muito, papo super gostoso. A gente bater esse papo aqui, aprendi demais com você. A nossa audiência com certeza vai, né, adorar, vai pesquisar. Coloca aí como que te acham no LinkedIn, a gente também vai colocar, tá, pessoal? Mas coloca como te acham no LinkedIn, como te acham nas mídias sociais, artigos que você deve publicar, ou publicou, não sei, tá? Mas seja muito bem-vinda aqui no Marketing The Podcast, não só agora, futuramente, quando você quiser, as portas estão abertas para quando você quiser voltar. E eu vou te chamar, tá? Então saiba disso. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. E obrigada para quem nos assistiu. Realmente foi um grande prazer. Por favor, suas considerações. Se quiser até falar mais, falar com a audiência, passa as suas redes sociais, fica à vontade. Não, só queria realmente convidar vocês a conhecer a merco.info. Dão uma olhada lá e se quiserem mandar mensagem para mim pelo LinkedIn, eu vou estar super à disposição para trocar com vocês informações. Tá ótimo. Gente, e aí? Agora tem o jabá do Bruno, tá? Falando aqui um pouco do Marketing The Podcast. Pessoal, como vocês sabem, o Marketing The Podcast é um projeto independente, é um projeto que tem mais de 4 anos, né? Fico muito feliz quando falo isso, que é mais de 4 anos aqui rodando e podendo fazer essa quinta temporada. Tá maravilhosa essa quinta temporada. A primeira em vídeo e a primeira que roda na Vesa TV, do ABC da Comunicação, do Prêmio ABC. Então, até ali nas mídias sociais, eu vou colocar quando que roda na Vesa TV, que é uma TV mais voltada aos meios de comunicação, mais voltada aos profissionais de comunicação, mas vocês podem ir lá assinar e ver, tá? Então, a gente tem uma grade horária ali de quanto roda o nosso programa, isso 24 horas, e é bem bacana, tá? Então, a gente precisa aí também ter patrocínio, então, poxa, coloca tua marca aqui, sei lá, eu nunca sei aqui quais são os lugares. A gente tem uma audiência muito bacana, uma audiência que realmente conhece do assunto, ou está curiosa também, bem interessada, e aí eu abro aqui para marcas que estejam interessadas em caminhar junto da gente, tá? É mais um episódio que vai chegando ao fim. Ryu, vou te mandar esse episódio, como sempre, meu fiel escudeiro editor. E, poxa, saio de mais um episódio com muito conhecimento, muito conhecimento. Eu falo para vocês que a cada livro que eu leio, a cada artigo que eu leio, a cada doc que eu leio, a cada conversa dessa, eu saio muito feliz, porque muito mais que qualquer coisa, eu saio uma melhor pessoa e pensando por outras perspectivas que nunca pensei. Eu espero que vocês da audiência também tenham esse sentimento e que vocês estejam com a gente cada vez mais, tá? Marketing The Podcast acaba por aqui, esse episódio, e teremos muito mais. Um até logo!